Uma vez Thales Gomes falou uma coisa: ou você sabe vender ou você trabalha para quem sabe. E isso é algo que você, como empreendedor, você tem que levar em conta como regra número 1. Ou você aprende a vender, ou você aprende a negociar, ou você aprende a prospectar novos clientes, ou você vai trabalhar para outras pessoas. Eu acredito que esse seja um dos pilares do seu empreendedorismo, né? Trabalhar para você mesmo. Eu me chamo João Vitor e eu trabalho com tráfego pago há mais ou menos 2 anos e já investi mais de 20 mil reais em tráfego pago. E nesse vídeo eu vou falar com você um pouco sobre marketing e vendas. O que é preciso fazer para eu vender mais? A primeira coisa é mentalidade. Se você não tiver uma mentalidade de vendedor, você não vai conseguir vender. No caso, vender ao ponto de gerar resultado, né? Porque assim, você vai conseguir ter uma venda ou outra, até porque você vai falar com pessoas e pode sair uma venda por indicação ou algo do gênero. Então, o que é que eu preciso ter para conseguir vender mais? Você precisa ter uma única coisa. Você precisa ter ambição. É isso que você precisa. Se você não for uma pessoa ambiciosa, se você não for uma pessoa que queira ter coisas melhores na sua vida, você não vai conseguir. É aquilo, né? Algo que Cleito Pinheiro fala, né? Você é incomodado ou inconformado? Porque incomodados, eles não tomam atitude. Eles ficam no lugar que eles estão e permanecem lá. Se você quiser sair do lugar que você está, você vai ter que se tornar incomodado. Você vai ter que não só se tornar incomodado, como você vai ter que ambicionar alguma coisa. Pessoas que não são ambiciosas, elas não conseguem nem devem trabalhar com vendas. É algo que o Flávio Augusto fala, né? Então, se você não tiver ambição, nem entre no ramo, porque você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque você não vai ter o estímulo necessário para aplicar o que é preciso para conseguir vender. Porque o vendedor, ele almeja coisas grandes, ele almeja ter uma qualidade de vida melhor, dar uma qualidade de vida melhor para a família dele, ele almeja tudo isso. Isso necessita de ambição. Se você não tem ambição para essas coisas, tudo bem. Cada um tem a sua escolha, cada um sabe o que faz, mas se você tem, o trabalho de vendas é para você. E essa é a primeira coisa que você tem que ter. E se você não tem, é claro que isso pode ser desenvolvido como toda e qualquer outra habilidade. A primeira coisa que você entende sobre vendas é que você precisa ser uma pessoa ambiciosa. Isso não é algo ruim, que é diferente de ser ganancioso, por exemplo. Mas a segunda coisa que você precisa saber na hora de vender é ter técnica. Sim, venda não é só você sair, botar algum gatilho e tchau, vou fechar uma venda. Não, venda ela envolve processos. Qual é o primeiro processo de vender? Você precisa organizar uma forma de prospecção de cliente e criar sua lista de clientes. Lógico que através do tráfego pago eu crio, né? Eu gero a demanda e mando a sua demanda para o seu WhatsApp. Mas se você não tiver condições de pagar um bom gestor e investir no tráfego pago, você vai ter que fazer isso de forma automática, que é sentar 1 a 2 horas do seu dia e começar a pesquisar público frio. Sim, lógico, você pode pegar todos os seus seguidores e mandar mensagem para cada um deles, ou você pode fazer uma lista, como eu, por exemplo. Eu trabalho na verdade com vários nichos, mas um nicho que eu gerei muito resultado foi o nicho do consórcio. Então o que é que eu faço? Eu pesquiso, com a ajuda do chat, eu pesquiso Instagrams que pessoas que trabalham com consórcio seguem. E eu acabo prospectando essas pessoas. E a primeira etapa se você quiser vender bem, é você se organizar na segunda, por exemplo, e criar uma lista, né, com 100, 200, 300 pessoas que você pode entrar em contato para oferecer o seu produto ou seu serviço. E é a primeira etapa. A segunda etapa, definir uma meta de prospecção diária. No meu caso, a minha meta é falar com 20 pessoas no dia. E ao falar com essas pessoas, meu objetivo é marcar reuniões. Eu falando com 20 pessoas, eu consigo marcar o quê? Em torno de 3 reuniões. E é claro que de 3 eu consigo fechar o quê? Com uma venda. Então eu tenho que ter isso bem calculado, eu tenho que ter isso tudo bem estruturado. E depois que você tem esses processos, né, essa técnica bem feita, você entra em 2 coisas. Primeiro, se a pessoa não responder e não for para a reunião, você ainda pode dar follow-up nessa pessoa. É follow-up todo dia durante 7 dias. E depois follow-ups quinzenais e mensais. É assim que você vai conseguir vender. Porque o ouro do seu negócio, o ouro das vendas está no follow-up. A pessoa muito dificilmente vai fechar no primeiro dia. Então você tem que ir e refalando com essa pessoa até ela vir para a reunião e até ela fechar.
Agora, algo muito importante, se você trabalha com venda, você tem que literalmente estudar técnicas de venda, porque venda não é sobre vender um produto ou serviço, né? Vendas é conexão, vendas é você entregar a solução para o problema ou para o desejo daquela pessoa. Então você tem que estudar um pouco, tem que ler um pouco sobre Speed Selling, por exemplo, que é o livro Alcançando a Excelência em Vendas. Lá ele explica, né, que você não vende um produto ou um serviço, você vende a solução de um problema. Então vendedores, eles são essa ponte. Então se você quiser aprender a vender, você vai ter que estudar sobre vendas, você vai ter que aprender a fechar, você vai ter que descobrir a situação da pessoa, os problemas que aquela situação implica, como você, no caso, os problemas que a pessoa tem, o que isso implica na vida da pessoa e a sua solução. E aí sim você dá o pitch de venda. E você vai ter que ser vendedor agressivo, tem que ir atrás. E a última coisa que eu queria falar nesse vídeo, e é o que eu falo na maioria dos vídeos, independente do conteúdo, é a constância. Você vai conseguir chegar muito mais longe se você for um médio com consistência. Sim, se você for uma pessoa mediana, você não precisa nem ser o melhor. Você pode ser um mediano, fazer na média. Com consistência, você vai conseguir alcançar grandes resultados. Eu vou dar um exemplo. Você não precisa prospectar 100 pessoas em um dia e depois não falar com mais ninguém. Não, você pode prospectar 10 pessoas em um dia. 20 pessoas em um dia, mandar 20 mensagens, é isso que você vai fazer. E vai começar a desenrolar a venda e chamar a pessoa para reunião. Lógico que isso é trabalho, e dá trabalho, vender dá trabalho. Mas se você não quer trabalhar, então você não tem como você ter resultado. Então, se você quiser trabalhar, defina uma meta de prospecção, porque uma vez que você tem definida a sua meta de prospecção, é só você manter a constância. Lógico que quanto mais pessoas você fala, mais você vai vender. Mas você não precisa falar com 1000 pessoas em um dia. Você pode falar com 10, 20 pessoas em um dia. E aos pouquinhos eu tenho certeza que você vai conseguir desenrolar suas vendas. E se você precisar vender mais, é só falar com mais pessoas. Mas sempre mantendo o quê? A constância. E era isso que eu queria trazer nesse vídeo. E se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque de segunda a sexta eu trago conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar na sua jornada como empresário e empreendedor.